Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de cultuarmos a Deus, em que nós vamos ouvir a voz do Senhor. Que a santa e gloriosa palavra alcance os anseios de Deus em sua vida. Que você possa crescer no conhecimento, possa crescer na graça, que esta palavra venha de encontro às suas mais profundas necessidades espirituais. Porque o mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural, físico. Ele é mais real. Porque se nós estamos vivos, é porque nós viemos de um mundo espiritual que nós não conhecíamos. Quando você veio ao ventre da sua mãe, imagine numa célula reprodutora masculina, dentre milhões de células, uma delas rompeu e fez com que a sua mãe engravidasse e você nascesse. Então o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, né? O mundo espiritual, você sabe que você está vivo aqui, mas uma hora você vai ter que partir desta terra. Então nós agradecemos ao Senhor por nos dar o privilégio, se é que nós queremos, refletirmos na vida com Deus, refletirmos da sua palavra, lermos a sua palavra, amar a sua palavra, viver a sua palavra, conviver com a sua palavra, renascer pelo poder da sua palavra. Que Deus possa ser contemplado por cada um de nós, sermos gratos a Ele, né, por dar-nos mais um tema tão pertinente, tão importante. E hoje nós queremos ministrar o pecado de morte e o pecado que não é de morte. O que é o pecado que me causa morte? E qual é o pecado que não me causa morte? E nós não estamos falando de morte física, aquela que você vai para o caixão. Nós estamos falando, a Bíblia, quando ela escreve isso em 1 João, ela está falando da morte espiritual. A pessoa já está morta espiritualmente para Deus, mas ela ainda está sobrevivendo aqui. Ela ainda está comendo, dormindo, bebendo, trabalhando. Ela está compartilhando com a sua família os dias melhores, os dias ruins, mas ela já está banida da vida espiritual eterna com o Senhor Jesus. Então é muito importante que cada um de nós venhamos a prestar atenção nessa mensagem de Deus. É bom que Deus possa ter compaixão da sua vida, da minha vida, e que essa live possa contribuir. Tenhamos uma semana com prática do temor a Deus, com obediência. Seja uma semana em que nós venhamos praticar a lealdade, a fidelidade. Venhamos a servir a Deus com excelência. Amém? Vamos falar com Deus antes de eu ministrar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pela oportunidade que agora vamos ter de juntos ouvirmos a Tua palavra,
Agradecer ao Senhor pela oportunidade que vamos ter agora de reler os textos bíblicos, de poder consultar a veracidade do que vamos ouvir e assim crescermos para a glória do Teu santo nome, na intimidade com a Sua Santíssima Trindade. Toma os casais nas Suas mãos, as famílias, os jovens, adolescentes, crianças, adultos. Toma nas Tuas mãos essas pessoas. Que ninguém, mesmo que tenha adentrado de forma religiosa essa live, saia da forma que entrou. Que todos nós saiamos com uma reflexão, com uma obrigação de mudança. Ajuda, meu Senhor, que nós jamais tenhamos medo de abrir mão da vida, do mundo, daquilo que a carne nos pede, para agradar o Senhor. Faça parte da nossa vida, faça parte da nossa alegria, tomar a nossa cruz e ir após Ti. Tire as angústias, as amarguras do coração, tire as dúvidas, a incredulidade, tire das pessoas a mesmice, tire das pessoas o interesse errôneo pelo Evangelho, que sejamos todos ensinados, mais uma vez, a buscar o Teu reino e a Tua justiça acima de tudo, que nós sejamos testemunhas vivas daqueles que tiveram encontro com Seu Filho Jesus Cristo, Pai, e sejamos diferentes. As pessoas vejam em nós um brilho diferente. Seja além da denominação que servimos, seja além de qualquer credencial que possamos carregar como pessoas cristãs, que a nossa credencial seja nossas atitudes. Deus Pai Todo-Poderoso, me usa com graça, me usa novamente com o poder que só o Senhor tem e que eu consiga transmitir ao Seu povo exatamente o que esta palavra transmitiu ao meu coração. Tire as minhas limitações, coloca sobre mim a sabedoria divina, coloca sobre mim intrepidez, ousadia, e assim, ao terminar esse serviço de culto, estejamos todos abençoados. Muito obrigado. Pedimos perdão pelos nossos pecados, conscientes ou inconscientes, pecados que ainda possam estar alojados no nosso coração, na nossa mente. Nós não queremos e não podemos permitir uma vida de pecado, porque uma hora vai cessar a nossa vida aqui. E se nós não tivermos vigiado, a nossa vida não tiver consertada, os anos todos na igreja, os anos todos ouvindo a palavra, não terá adiantado de nada. Por isto, Pai, em nome de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é que eu oro e agradeço. E se você crê, diga amém e graças ao Senhor. Quero ler o texto para os irmãos. Louvado seja Deus que está aqui em 1 João capítulo número 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus, que lhe dará vida,
aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse que comete pecado para a morte, não digo que ore. Toda injustiça e pecado toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Maravilha. Pecado de morte e pecado não de morte. Nós lemos que toda injustiça é pecado. O salário do pecado é a morte. É inevitável que a recompensa do nosso pecado nos acometa e nos tire a oportunidade de salvação se nós não, de fato, arrependermos e levar uma vida, irmãos, uma vida reta. Eu tenho pedido pessoas. Um dia as pessoas estão lá em cima, um dia as pessoas estão lá embaixo. Eu tenho aconselhado vidas e, na verdade, eu não deveria nem me frustrar por isso. A quantidade de pessoas que eu tento levá-las ao Evangelho, mas elas se esquivam e acabam vivendo uma vida medíocre. As pessoas estão focadas nos seus sonhos. Essa é a maior estratégia, uma das maiores estratégias do diabo contra a sua vida e a minha. Ele coloca sonhos para você casar, ele coloca sonho para você comprar carro, coloca sonho para você ser um empreendedor, ele coloca sonho para você ter a sua bela casa, ele coloca sonho para você viajar, ele coloca sonho e desejo para você desfrutar a vida, de tudo que de bom há. E nessas estratégias, Satanás vai minando a sua vida, porque você vai vivendo em função daquilo que o mundo te oferece. E se você não tiver muita comunhão com Deus, não é fácil você viver para Deus diante de um mundo tão convidativo, diante de um mundo com tantas oportunidades. É preciso que você entenda isso. Essa mensagem, o pecado de morte e não morte, que você grave isso que eu vou pregar para o seu coração. Eu estou avisando. Jesus está voltando. Quando é, eu não sei, não me pergunta. Mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo o caos. Nós estamos vivendo o caos, as pessoas estão frias. A igreja se tornou um ato ecumênico, as pessoas vão aos cultos, mas voltam da mesma forma. Em todas as religiões, a igreja já não preenche mais os desejos mais primórdios do ser humano. Os pastores são taxados de malandros, isso e aquilo, e bem na verdade que há alguns que decepcionam, mas há muitos também que fazem o seu melhor para Deus, que dedicam o seu melhor para o Senhor. E às vezes a gente critica, as pessoas criticam pastores, mas ninguém quer pagar o preço de pastor. Tem gente que quer ensinar o pastor a pregar, outros querem pregar no lugar do pastor, só no domingo para aparecer, mas não quer o preço de ser pastor. Meus amados irmãos, o pecado de não morte
é um pecado que traz uma descomunhão temporária. Pecado de não morte. Pecado de não morte, você comete um ato ilícito, você pensa em algo que não deve, você comete um adultério, você comete uma fornicação, você deixou de dizimar, você deixou de ofertar, você deixou de amar o próximo, você guardou a mágoa de alguém, você não quis perdoar alguém, você blasfemou contra alguém, caluniou contra alguém. Mas aí de repente vem o arrependimento em você. Você ouve o Evangelho, você lê a Bíblia Sagrada, ou alguém diz para você algo que te faz refletir naquilo que você fez de errado, e você reconhece e diz: é verdade, eu tenho que melhorar, eu tenho que consertar a minha vida diante de Deus. Então esse é o pecado não de morte, porque o pecado não de morte, ele te leva ao arrependimento, ele te leva a se submeter a Deus, ele te leva a reconhecer que você, mesmo sem força para perdoar, você tem que perdoar. Mesmo que o pecado tenha sido grosso, você cometeu um adultério, é um pecado feio, horrível, você está enojado de você, você está com raiva de você, você está repudiando, dizendo: por que eu fiz isso? Então não é um pecado de morte, porque você já está arrependendo. Já o pecado de morte, eu chamo do pecado que nos levará definitivamente à perda da salvação. A não ser que o Pai nos dê a chance de arrependimento. Pecado de morte, o juízo de Deus é a penalidade da ausência da salvação. Você perde a salvação, você pode viver anos dentro de uma igreja, você pode viver anos carregando uma Bíblia, mas você já está desligado dos céus. Nunca esqueça a história dos hebreus. Salmo 95, 10 e 11, você sabe. Deus disse: embora estive com meu povo 40 anos no deserto, eu prometi que não permitiria que eles entrassem no meu descanso. Esse povo é o povo que Deus prosperou e enriqueceu tremendamente. Deuteronômio 18, versículo 17, a Bíblia diz que Deus os enriqueceu, todos eles, no deserto. Então Deus os enriqueceu no deserto, Deus deu vida, Deus livrou do veneno da serpente, livrou eles da morte, da picada dos escorpiões, vários deles. Deus acompanhou eles com nuvem durante o dia contra o sol, e a bola de fogo à noite para espantar os animais ferozes da noite. Mas todos eles já estavam condenados. Imagina você 40 anos com Deus. Imagina o Pablo 40 anos pastor. Imagina o Pablo 40 anos pregando a mensagem aqui. Imagina o Pablo pregando 40 anos em todas essas nações que eu faço a obra missionária. Mas já está desligado da salvação. Eu estou ligado na obra, mas eu estou desligado do dono da obra. Então, meus amados irmãos, é muito sério quando você presta atenção nisso que eu estou falando para você. É muito sério quando você entende isso. A minha Bíblia diz lá em Ezequiel, no número 44, que o Senhor disse: olha, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, porque todas são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas e trabalhadores da ordenança do templo em todo o seu serviço e em tudo que nele se fizer. Olha que coisa séria. Deus está dizendo aos pastores, aos profetas, aos levitas, Ele está dizendo: olha, vocês pecaram contra mim, muito feio.
Então, a partir de hoje, vocês não tocarão em nada sagrado meu. Não poderão tocar no meu altar. Vocês não tocarão na minha arca. Vocês não terão mais experiência com a minha glória. Vocês não terão experiência com a minha presença. Portanto, ainda assim, vou botar cada um de vocês para trabalhar no meu templo. Vocês vão trabalhar dentro do templo e cuidar das coisas do templo. Então você imagine, o pastor está 40 anos trabalhando dentro da igreja, pregando o evangelho, batizando, aconselhando, mas ele mesmo já está desligado do sagrado, da salvação, da vida eterna. Leva isso a sério, você que está me ouvindo. Tenha compaixão da sua vida. Então foi os hebreus também. Deus prosperou ele, Deus pode se prosperar. Por isso, Deus, você não prova que Deus está na sua vida porque você comprou um carro novo, porque você casou, porque você foi curado de uma enfermidade, porque você comprou uma casa nova. Não, você pode ter tudo isso e já está desligado do que é sagrado. A maior certeza de que Deus está comigo e eu tenho uma extrema comunhão com Deus. Essa comunhão não é aquela que me leva a minha leitura bíblica apenas, a jejuar. Não, essa extrema comunhão, você é doador de Deus. O maior sinal que Deus está na sua vida, que há uma extrema comunhão entre você e Deus, é que você não tem nada que é seu mais. Eu vou tocar nessa área. O seu dinheiro é para Deus. 99% hoje que me ouvem, inclusive, não fazem isso, são miseráveis. E eu não mudo a roupa para dizer a verdade. Doa quem doer. Quem não gostou, sai da internet e vai plantar batata. Não tem nada, eu não me preocupo. E quantas vezes eu preciso pregar, eu vou pregar. Eu não prego pelas críticas e nem pelos elogios, é pela minha convicção. As pessoas não têm amor a Deus mais. As pessoas não abrem mão dos seus sonhos, dos seus objetivos. Deus fica por último. É a sobra que é dele. É a sobra do tempo. Quantas pessoas de fato tiraram um dia para ler a Bíblia? Quantas pessoas de fato tiraram um domingo para jejuar? Quantas pessoas pensaram, poxa, hoje eu vou fazer uns marmitex em casa e vou distribuir para o necessitado? Quantas pessoas se preocuparam com os profetas hoje? Deixa eu ligar para o profeta, deixa eu saber se ele precisa de um carinho, ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de... É isso aí, aí o profeta vai te dizer como eu. Olha, sua amizade vale tudo, seu amor por mim é o que eu mais quero. Aí repito, só não ore por mim, para que você não compre uma briga feia e daqui a pouco eu estou sabendo que você está passando uma luta e você não sabe por que é. Você não sabe por que está passando a luta. Aí o diabo vai te enganar. Você vai dizer, tem que passar mesmo, crente tem que passar luta, é as adversidades da vida, mas o diabo levanta para cair. Fica essas histórias aí. Então, meus amados irmãos, em nome de Cristo Jesus, o pecado não de morte é um rotineiro impensado, mas tem consequência. Qualquer pecado tem consequência. E Lucas 12, 47 e 48 diz que mesmo aqueles que pecaram sem conhecimento do que estavam fazendo, vão pagar um preço pelo pecado que cometeram. Então a gente precisa entender. 1 Coríntios 3, a gente sabe que se você destruir o templo de Deus, você será destruído. Então todo pecado tem uma consequência. Mas o pecado de morte, você não tem arrependimento. Quantas pessoas largaram o marido por nada? Quantos maridos largaram as esposas por nada? Aí encontra sempre um pastor picareta, pilantra, que aceita eles na igreja deles. O pastor não faz uma entrevista. Por que, moça, você está vindo para a minha igreja? Por que você separou do teu marido? Por que, rapaz, você está vindo para a minha igreja? O que te separou da sua mulher?
Aí ele conta uma mentira. Aí o pastor, que é mais vida, quer encher os bancos de gente. Então ele não liga para o pastor antigo deles para perguntar por que é que eles saíram de lá. Porque a igreja virou corporação, eu sempre digo isso direto. Deixou de ser organização para ser corporativa. Então o pecado de morte, as pessoas não têm tempo de se arrepender. Muitas delas dizem assim, eu ouço gente dizer para mim, pastor, eu não creio que Deus vai me pesar a mão por isso. Meu marido fez isso comigo. Minha esposa fez isso comigo. Meu filho fez isso comigo. Meu pai fez isso comigo. Minha tia fez isso comigo. Minha sogra, piriri para papai. Então, as pessoas estão cometendo pecados de morte, porque o pecado de morte, ele não te deixa se arrepender, porque Deus endurece o seu coração. Ele endurece o seu coração, 29:1 de Provérbio, ele endurece, para que você não se arrependa. E aí você fica com a vida dilacerada, arrebentada. Ezequiel 32:12 diz que a justiça do justo, tudo que eu e você fizermos de bom, no dia que pecarmos, se não arrependermos de fato, não haverá justiça, nós não seremos salvos, pecado de morte. Pecado de morte, a pessoa insiste a vida toda a cometer a mesma coisa. É o que eu tenho dito, as mulheres perderam a essência, com as suas raras exceções. Os casamentos novos hoje são uma desgraça, porque casa para fazer sexo, casa para transar, casa a moça para sair de casa, casa para aventurar, e o cara a mesma coisa. E aí sai, larga, arruma outra namorada, arruma outro namorado, e virou normal para a igreja. São pecados de morte, não haverá perdão, porque Deus é contra o divórcio. Não há justificativa para o divórcio, a não ser que o casamento não foi feito por Deus. E aí cada um responde por você mesmo, porque se eu disser, aí vai dizer que eu estou errado. Deus repudia o divórcio, mas as pessoas casam pelo encantamento. Se encantam, casam, aí depois arrumam as desculpas mais estúpidas para dizer porque não quer mais fulano ou ciclano. Daí o pastor tem duas, uma: passar a mão, o mel na chupeta, passar a mão no pecado, ou descer a lambada e dizer, minha irmã, tudo bem, o resto da vida aí sozinha, tá? Irmão, o resto da vida sozinha, e agora você vai encontrar pastores aí, e mulheres pseudas pastores, que vão aprovar sua separação aí, você vai começar a sua vida de novo. Não vai só ela para o inferno, vai você também, e o seu novo cônjuge vai tudo para o inferno. Satanás cegou a humanidade de tal maneira que ela não percebe isso. Isaías 65:20, ainda que viva 100 anos, se pecar, não passará da maldição. O pecado não inspira quando você ficar velho. Deus não tem pena porque sua mãe está com 90 anos, porque seu pai está com 88 com Covid no hospital. Deus não tem pena. Ele vai cobrar caro. E o problema não é a morte, é que eu digo, é para onde vai após a morte. E quantas pessoas que me ouvem agora que não são canal de bênção na sua casa? Você não prega para o seu pai, você não prega para sua mãe, porque o que você fala não há credibilidade, porque você não vive o que prega. Quantas pessoas não conseguem converter os filhos? Porque ninguém mais do que os seus filhos para saber quem você é dentro de casa. Quantas pessoas trabalham anos numa empresa lá, ninguém sabe que ela é crente, ninguém sabe que ela é evangélica, porque ela veste meio peito para fora, calcinha marcando, o papo de alerta de malandragem, vive embalada, vive flertando. Então essa mensagem, meu irmão, isso aqui não é pudim de leite moça, não. Isso aqui é mensagem para mudar a tua história, tá? Isso aqui é mensagem
para mudar a minha história, para mudar a nossa convicção, a nossa concepção. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, Mateus 6,12, o Senhor, toda vez que for orar, peça perdão ao Pai pelos seus pecados, para que o seu pecado não seja pecado de morte. Tem gente que peca tanto que já não lembra quantas vezes ele pecou. Tem gente que peca tanto que já não lembra mais aonde foi que eu errei. Desculpe, então ele vai acumulando pecados. E virou normal. Então eu te pergunto, essa vida será salva? Essa vida está confirmada no livro da vida? A igreja de Sardes, Apocalipse 3,5, aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, será que o seu nome e o meu nome está confirmado no livro da vida ou Deus já pagou? Você tem essa certeza ou não? Muita gente diz folcloricamente, está amarrado em nome de Jesus, eu estou salvo, eu vou morar no céu, tem certeza, Deus já falou comigo. Uma senhorinha profetizou para a minha vida, vai na onda dessas profetisas de Baal aí, dessas mulherzinhas à toa que não tem o que fazer. Vai atrás desses pastorzinhos vagabundos aí, dessas igrejas pentecostal, dessas vigílias, essas igrejinhas de esquina aí, tudo fuleira aí, essas bocas de fumo aí, essas igrejas tudo arrebentadas. E os caras ficam lá com palhaçada, esses pregadorzinhos de fajuto, que cismou que ia ser pregador, aí sapatia e profetiza e grita no teu ouvido e você acreditou nisso. O maior pregador da sua vida chama Espírito Santo. É Ele que é o pregador da sua vida. É Ele que está me usando agora por misericórdia. Atos 8:22, a Bíblia diz que Simão quis comprar a unção que estava nos apóstolos por dinheiro. Aí Pedro disse, é pecado de morte. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, Simão. E ora a Deus, hein, para ver se Ele te perdoa, porque você está debaixo de uma maldição. Se Ele foi perdoado, eu não sei. Pecado de morte. Achar que você pode entrar na igreja e que seu dízimo, a sua oferta te dá direito a ter uma semana abençoada. Cuidado. Nem sempre o seu 1.000, o seu 2.000, o seu 10.000 está agradando a Deus. Se o dinheiro que você dá não é na mesma proporção do coração puro que você entrega. 1 Timóteo 1,20, Paulo manda Alexandre e Mineu para Satanás. Pecado de morte cometeram, blasfemaram tanto contra Deus, que Paulo esquentou tanta a cabeça que ele disse, quer saber? Não vou orar para Deus perdoar eles não, vou enviar eles para a mão de Satanás. Pecado de morte. Como é que terminou a vida de Alexandre e Mineu? Olha o poder de um apóstolo, olha o poder de um profeta de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, há pecado de não morte que pode se tornar um pecado de morte, porque ele vai virando tão corriqueiro na sua vida que você não se arrepende mais. Você fala que vai orar e não ora. Você fala que vai ler a Bíblia e não lê. Virou malandragem, virou coisa de sem vergonha. Coisa de pessoa sem nenhuma consciência no caráter. Eu vou jejuar, jejua porcaria nenhuma. Eu vou orar por você, não ora nada. A cada 10 pessoas que diz que vai orar por alguém, não orou, nem por si mesmo. Eu vou ler a Bíblia, ler nada. Dá uma surra aqui, ó. Aí a pessoa vai ler a Bíblia hoje, cara, só hoje mesmo, depois não lê mais. Quer o amor ao próximo? Todo mundo pedindo emprego. Você está precisando de emprego? Você está precisando de uma nova porta de emprego, de trabalho, para ganhar mais? Para que você quer ganhar mais? Seja sincero. Para comprar sua casa, seu apartamento, trocar seu carro, trocar seu guarda-roupa, fazer sua viagem, fazer suas cirurgias, ou é para abençoar o próximo? Isso é pecado de morte. As pessoas querem trabalhar e conquistar bens para si mesmo, dar mais conforto à sua casa. Quanta gente passa o dia todo comprando coisas para si e para sua família. Quantas pessoas saíram para o shopping e fizeram muitas compras para o marido, compraram para a esposa, compraram para o genro, para a filha, para a nora, para os filhinhos.
Eu te pergunto, você comprou alguma coisa para o próximo? Você comprou? Você separou uma sacola onde você foi comprar isso aqui é para me dar para o filho daquela vizinha meu pobre. Isso aqui é para me dar para aquela senhorinha, ela está precisando de uma sandália, eu vi o chinelo dela, está tão ruim. Essa blusa de frio aqui, porque entrou o frio em São Paulo, vou comprar uma blusa de frio. Não vou não, porque eu vou endividar meu cartão. Meu cartão já está no limite. O mês que vem eu compro para ela, não sabe nem se mês que vem você está vivo ou ela está viva. Já morreu de frio. Pecado de morte. Porque as pessoas já estão alucinadas, já estão determinadas que aquilo que elas fazem é o que está certo. Então, se não houver o arrependimento diário, o pecado que não é de morte se torna pecado de morte. Louvado seja Deus. Todos nós pecamos impensadamente, inconscientemente e conscientemente. Todos pecamos diariamente, meu irmão. Eclesiastes 7:20, não tem ninguém que tenha passado por esta terra, que tenha feito bem, mas não tenha pecado, está escrito. 1 João capítulo 1, verso 8 e 10. Nós pecamos, somos inclinados para o erro. Mas por que nós não percebemos que a ausência do Espírito Santo tem tirado a nossa inclinação para o arrependimento sincero? Então está cheio de gente cometendo o pecado de morte. Você está morrendo espiritualmente todos os dias e não sabe disso. Mulheres atrevidas, que eu já falei, se não tem respeito, cuidado, minha irmã, conserta a tua vida, porque cada vez que você tenta levar um profeta ao pecado, você se arrebenta. Cada vez que você tenta levar um homem ao pecado, você se arrebenta. Cada vez que o Senhor tenta levar uma mulher de Deus ao pecado, você se arrebenta. Agradeça a Deus, porque Deus está nos abençoando com essa mensagem. Agradeça ao Senhor, por favor. Ô Espírito Santo, eu não sei o que é que você tem cometido de pecado. Tiago 5:19 e 20. Se eu convencer alguém, o pastor Pablo convencer você do seu pecado, ou você do meu, eu teria apagado a multidão de erros por causa do amor de Deus na sua vida. É o que eu quero fazer, é o que eu estou fazendo. 1 João 2:1. Você pode pecar, mas se você se arrepender, você tem um advogado, Jesus Cristo, para interceder por você. Pecado não de morte, você tem o prazer de se arrepender toda hora. O problema é que muitas das vezes nós acostumamos tanto a pecar que nós vamos tardando o arrependimento. Quantas pessoas viveram a vida toda sonegando dízimo e oferta e não pediram perdão, estão colhendo até hoje o fruto da miséria, estão dependendo de ofertinha, estão dependendo da sorte. Porque Deus te perdoa, mas não esqueça, fica a consequência de Deus na sua vida. A consequência não apaga não, minha irmã. Ô meu irmão, a consequência não. Ela pode durar meses e anos na sua vida, para vir ou para permanecer na sua vida. Então vamos hoje nos arrepender. Eu vou fazer uma oração, que você se arrependa, que Deus muda a tua história. Ezequiel 36:31. O pecado que não é de morte, você tem nojo dele, porque o que é de morte, você aceita. Você aceita. Mas o que não é de morte, você tem nojo. Está escrito Ezequiel 36:31, 20:43, 6, verso 9. Não tarda a sua bênção, a geração de Malaquias, Joel, Amós, Daniel, Ezequiel, Ageu.
Pelo amor de Deus. Não vai tardando a sua bênção não, irmãos. Não vai tardando a sua bênção, por favor. Pecado de morte. Um pecado consciente. Ananias e Safira, em Atos 5. 3 adiante. Eles pecaram com consciência. Eles sabiam que eles estavam sonegando o dízimo e oferta. Eles sabiam. Mas eles não quiseram se arrepender. Quiseram enganar o homem. Mas o homem de Deus, você quando engana a mim, você não está enganando a mim, você está enganando ao meu Deus. Porque eu fui levantado por Deus para pregar a verdade para você. Então não pensa você que você vai dizer, como muitos, eu tenho que dar satisfação a Deus, não é a Pablo não. Eu tenho que dar satisfação a Jesus, nem a Pablo não. Não tem que dar satisfação a homem nenhum não. Todas as pessoas que falam assim, a vida é desgraçada, são as piores vidas. A pessoa vai envelhecendo sem qualidade. A pessoa vai ficando horrível, a aparência. Porque o pecado destrói tanto a sua aparência estereótipica do exterior e da sua interior. Ele vai destruindo a sua vida por completo. O Espírito Santo de Deus. Pecado de morte. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. E 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, verso 9, 10, 11 e 12. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram a exortação de Deus, contraíram para si o pecado de morte. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 13 a 15. Esse povo não recebeu a minha palavra, porque ouviram eu pregar, mas com o coração muito duro. E eu permiti que isso acontecesse. Por que o Senhor permitiu, Deus? Para que eles pudessem não ser curados e serem salvos. Já pensou isso? Jesus disse isso, presta atenção. Ele disse, eu estou pregando para essa multidão, mas eu não quero que nenhum deles se converta. Eu não quero que nenhum deles sejam curados da alma, do pecado, porque eu não quero que nenhum deles sejam salvos. Mas ele já estava pregando há horas. Você imagine Deus está me usando para pregar para você. Imagina eu estar pregando aqui para você. E no coração de Deus ele está dizendo, Pablo, prega essa mensagem, mas eu não quero que a maioria dessas pessoas sejam saradas, curadas, porque eu não quero salvar nenhuma delas. Mas eu quero que você pregue esta palavra. Dá para você compreender isso, meu irmão, minha irmã? Dá para você compreender isso? Ou você vai continuar me rotulando, me chamando de desgraçado, me chamando de João Batista, embora eu não mereça um título tão nobre como João Batista, que eu sou um lixo comparado a João Batista, me chamando de advogado do diabo, me chamando de pregador do pessimismo, do negacionismo. Não, eu sou pregador da verdade, sou pregador da palavra de vida eterna. Pecado de morte, blasfemar contra o Espírito Santo, Lucas 12, 10. É Deus está me usando e você disse, não é Deus, não, é o Pablo. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Deus está mandando te dizer algo, você diz, está exagerando esse pastor. Eu não creio nisso aí não. Quantas pessoas estão debaixo de maldição, porque um dia falaram disso de um profeta, falaram isso de um profeta, de um pastor. O pastor pregou duro, e como doeu na ferida aberta, disseram, eu não acredito nessa palavra aí não. A Bíblia diz que é para a gente reter o que é bom. Aí usa um texto isolado e diz, eu retei o que é bom. Isso aí não é bom, não, eu não vou reter essa palavra, não quero essa palavra para mim não. O pastor pisou na bola aí. Quantas pessoas estão, repito, vivendo o Salmo 95, estão prósperos, estão com a sua família, estão comendo, bebendo, estão viajando. Mas quantas dessas pessoas estão desligadas dos céus há muito tempo? Quantos? Então você acredita que eu estou aqui fazendo terrorismo? Você acredita que eu estou aqui para desanimar, para entristecer você? Para rotular você como endemoniado, endemoniada? Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, já estou terminando. Pecado de morte.
leva pessoas a morrerem prematuramente antes do tempo. Olha Coré, os filhos e as crianças. Foi mais de 250 pessoas que morreram. Está lá em número 16, verso 30 a 35. Porque pecaram e tocaram em Moisés. Não houve perdão, pecado de morte, blasfemaram. Olha Miriam, morreu prematuramente, ficou leprosa, porque foi tocar no casamento dele com o etíope, que era uma escurinha, e os hebreus não gostavam de pessoas de cor negra. Olha o fim dela, olha o fim de Arão. Meu Deus. O Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz em Números 21:6 que muitas pessoas que pecaram contra Deus saindo do Egito morreram no deserto picado pela serpente. Olha a geração de Noé. Milhares incontáveis morreram, só 8 foram salvos, porque cometeram o pecado de morte. Não houve tempo de se arrepender. Que essa mensagem esteja causando uma reflexão na sua vida. Pecado de morte, adultério espiritual. Lucas 16:13. Servir a 2 senhores é impossível. Serve a Jesus, mas serve o dinheiro que ganha. Tem gente que é tão miserável que ele adora a mirreca que ela recebe todo final do mês. Se você não é dizimista e ofertante, você pode estar vivendo pecado de morte e você nunca mais vai conseguir ser dizimista e ofertante, porque você está no livro, no caderno da morte de Deus. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Por favor. 1 Timóteo 6:10. Muitos se desviaram da fé por causa do dinheiro. Quanta gente compra tudo para o filho, compra tudo para a filha, somente quando é pequenininho, mas não pensa: o que eu vou dar domingo para Deus? O que você ofertou hoje para a igreja? E aqui no mundo digital, por isso que as igrejas estão sofrendo, porque o povo não está acostumado, principalmente quem é bode. Eu louvo a Deus que tem gente que é fiel. Eu sempre tiro como base a irmã Márcia. Irmã Márcia. Cedinho, a irmã Márcia. Cedinho. Irmã Márcia é uma dádiva de Deus. Eu sempre tenho dito isso, que essa família tem, eu tenho um débito com essa mulher. Não com a família não. Com essa mulher. Porque ninguém faz o que a dona Márcia faz se ela não for movida por Deus. R$70 você acha que ajuda? Não. Mas o caráter dela é a maior oferta que eu recebo. O caráter dela. Então, essa mulher pode não ter nada daquilo que ela sonhou aqui, mas ela vai ter, acredito, muito mais do que eu pensei em ter no céu, porque é algo muito lindo. As pessoas estão preocupadas em manter as suas vidas, mas elas não honram o Senhor. Em nome de Jesus. Qual é o pecado que você está vivendo hoje? O de morte ou de não morte? O de morte, eu repito, você não tem se arrependido mais, tudo se tornou normal. Você tem vivido um adultério espiritual. Como Demas em 4:10, 2 Timóteo, deixou a obra de Deus para voltar para o mundo. Pecado de morte, repudiar as Escrituras. Jeremias 6:10, eles disseram: vergonha é a palavra de Deus para nós. Isaías 39:11, o profeta: desvia de nós a palavra do Senhor, afaste de nós o santo. Nós não queremos Deus perto de nós não, afaste de nós, prega para a gente só o que vai massagear o nosso ego. Está escrito em Isaías 39:11, é só você ler, não fui eu que escrevi.
Jeremias 44, 16 a 18. Pecado de morte. Disseram: olha, enquanto nós servíamos a rainha do céu, não faltava nada para nossa casa. Não faltou nada. Mas foi nós começar a servir esse Deus aí, viu, profeta? A vida tem sido uma luta. Pecado de morte, abandonar a Deus por causa do dinheiro. Olha que lindo. Vou ler de novo o texto. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, guarda. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida. Mas aquele que comete pecado de morte, a Bíblia diz que eu não posso orar. Você sabe o que é isso, irmãos? Repito de novo, você está entendendo? Deus disse: aquele que é o pecado de morte, eu não quero que você ore, Pablo. Não ore, porque eu não vou ouvir a oração. Está escrito, irmão, verso 16, 17 de 1 João 5. Não vai brigar com Deus, não é comigo não. Está escrito aqui. Repito, pecado de morte não te leva a arrependimento. Você é arrogante. Você pode ser presunçoso. Quando eu digo você, não leva isso pelo lado pessoal. Você, porque engloba todo mundo, inclusive eu. Então muda de vida hoje. Muda de vida, faz uma avaliação na sua vida. E você faz o que tem que fazer. Você obedece o que eu mando você fazer? O senhor manda em mim, eu não mando em você. Só que o evangelho não é sugestão, é mandamento. Então eu tenho que mandar você fazer, porque eu não sugiro nada. Evangelho não é conveniência, não. Faça se você quiser. Isso aqui não é menu que você escolhe o que quer comer, não. Louvado seja Deus. Pecado de não morte. Pecado de não morte, você começa a pecar deliberadamente, mas de repente o Espírito Santo incomoda você de tal forma que você se envergonha, como eu disse aqui, Ezequiel. Nojo, você tem nojo. Será que nós já estamos tendo nojo mesmo ou não? Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito Santo mortificaste a carne e vivereis. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. O pecado de não morte, arrependimento com lágrimas e pagamento de sacrifício. Levítico 16, 34. Levítico 5, 13 a 14. Maravilha. Levítico 5, 17. Mesmo que o pecado não foi intencional, será culpado do que fez. Mas se você se arrepender hoje, eu tenho certeza que essa mensagem é para mudar a nossa vida, a começar pela minha vida. Eu quero abençoar a sua vida. A decisão é sua. Colocar os seus pecados tudo numa panela só e fazer tudo mexido, ou separar o que é de morte do que não é de morte. Pecado de morte, a pessoa perde o temor, o caráter. Ela nunca tem um arrependimento sincero. Ela blasfêmia. Ela dá falso testemunho, ela calunia. Negligencia o chamado. Jeremias 48, 10. Ai daquele que fizer a obra, minha obra, de forma negligente. Está escrito lá. Pecado de morte, a pessoa continua miserável. Está morrendo dia após dia. São desobedientes. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Não examine a si mesmo. Por isso está cheio de gente servindo a Deus, que vive uma vida de sono. Não é assim que está lá? Doentes.
fracos, que está cheio de gente que fala o nome de Jesus e fraco, não consegue vencer a carne, não consegue vencer os problemas da vida, não consegue determinar um propósito. Pecado de morte, a pessoa recusa fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz, né, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3 a 5, que nos últimos dias as pessoas procurariam o senhorio para si próprio. Vão procurar pastor que fala o que você quer ouvir. Será que é o seu caso? Você está querendo que o Pablo fale o que você quer ouvir? Você bateu na porta errada. Hello? Porque eu não prego o que ninguém quer ouvir, nem a minha filha, nem para mim. É por isso que eu digo, eu sou abençoado, porque o teu caráter, eu luto para pregar a verdade, e quando eu erro eu sou o primeiro a reconhecer. Quem me conhece sabe, se eu peco, cometo um pecado, creia você ou não, eu me arrependo, eu peço perdão à pessoa, eu peço perdão à pessoa, eu peço perdão a Deus, e tenho nojo de mim quando eu cometo qualquer que seja um erro, antes que seja tarde demais. Oh Espírito Santo do Senhor, nunca diga que Deus está no controle de tudo, a fim de você se esquivar das suas responsabilidades. Vou dizer de novo e termino para orar. Nunca diga que Deus está no controle de tudo, para você se esquivar dos seus compromissos, seu comprometimento, das suas responsabilidades. Deus não está no controle de tudo, não. Deus só está no controle de tudo na sua vida se você controla a sua vida. Deus só está no controle da sua vida se você tomou o controle da sua vida e faz as decisões assertivas. E a sua escolha é buscar a Deus, não importa o que aconteça. Olha como tem sofrido a igreja. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão pagando preço caro. Pecado de morte, as pessoas estão insistindo em viver a mentira. João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Insistem em ser frios. Dizem que são crentes e querem confrontar o pastor. Pastor, eu sou crente, Deus me ama. Deus ama até o capeta. Por isso que ele chamou Judas de amigo na hora do beijo da traição. Oh Espírito Santo, pecado de morte, quanta gente manipulando a oração em línguas, ou falar em língua, arabaxu, parababá, parabaxu, parabá, tudo de mentira, profecias falsas, enganosas. Pessoas que dizem que Deus falou com elas quando Deus não disse nada. Quantas pessoas ouçam aqui, pastor, Deus falou comigo ontem. Mentira, falou nada. Aí eu li o texto. É melhor você dizer assim, pastor, através da palavra de Deus, Deus falou comigo. Aí outra coisa. Não, pastor, eu ouvi a voz de Deus. Para com isso. Não faça isso mais, gente. Por favor, não faça isso mais. Isso é um pecado sem volta. Você se desliga dos céus, porque se você está dizendo que Deus está falando com você, Ele nunca falou, você já decidiu que Ele nunca precisa falar com você, porque mesmo sem falar, você anda dizendo que Ele fala com você, então por que Ele vai falar com você? Se você não tem o dom de línguas, por que você fala que tem o dom de línguas? Como é que Deus vai te dar o dom de línguas se você já disse que tem quando você nunca recebeu? Não faça isso. Não faça isso. Oh Espírito Santo, glória a Deus, glórias ao Senhor. Qual o pecado estamos vivendo? O de morte ou de não morte? De não morte eu vou orar por você, há tempo de recomeçar. Mas se você está vivendo de morte, pode ser que a minha oração não toque em você. Pode ser que essa mensagem, em vez de ter alegrado o seu coração, te deixou com raiva de mim. Você está triste comigo. Você está dizendo, esse pastor jogou tudo na minha cara. Quem dera se você pensasse e acreditasse nisso mesmo. É melhor jogar tudo na tua cara hoje, que o Satanás jogar tudo
da sua vida no inferno. Oh Espírito Santo, aleluias, glorificado seja o Senhor. Bendito és tu, Jesus. Aleluias. Aleluias. Senhor, meu Deus e nosso Pai, encerra esta palavra, meu Deus. Apresento cada irmã, cada irmão que está aqui comigo nesta live. Cada obreiro, cada obreira. E, meu Deus, eu sei que posso ter contraído mais inimigos essa tarde. Sei que mais pessoas podem ter começado a me odiar. Ajuda, meu Deus, as pessoas terem princípios. Quando passam mensagem, uma para as outras. Ajuda a todos nós a separarmos o pecado de morte e o pecado de não morte. Que nós tenhamos nojo, porque aí nós estamos eliminando o pecado de morte. Que nós não venhamos a blasfemar contra o Senhor. Que nós venhamos a seguir a Tua palavra. Que nós venhamos meu Deus, a seguir, meu Deus, o Seu Evangelho na sua mais pura versão. Ajude as crianças a se importarem com o Senhor. Ajude os adolescentes a se importar com o Senhor. Ajude os adultos a se comportarem bem com o Senhor. Tira, meu Deus, esses erros doutrinários que muita gente está vivendo. Que as pessoas parem de orar em línguas que nunca foram batizadas por elas. Porque isso não é a maior evidência do batismo pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o caráter transformado. É sermos úteis para o próximo. Orar em línguas não traz benefício ninguém ao próximo, edifica a nós e o Senhor mesmo. Ajuda as pessoas a parar de profetizar na carne. Ajude as pessoas a parar de dizer que o Senhor está falando com elas enquanto o Senhor não está falando, e elas vão postergando o dia do Senhor falar com elas. Quantas pessoas o Senhor já podia ter falado com elas de fato, e elas cada dia afastam mais a voz do Senhor, porque elas andam insistindo que o Senhor está falando com elas, aí elas não têm bênção na vida delas, elas não têm alegria na vida delas. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, assopra sobre nós, assopra a vida abundante, assopra sobre nós a vida santa, assopra sobre nós a responsabilidade de sacrificar para o Senhor. Não é só no monte que o Senhor ouve a minha oração, mas vale a pena às vezes sacrificar e dar um pulo no monte. Ajuda, meu Deus, a fazer do nosso quarto um lugar de oração. Ajude, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Cada família que entrou comigo nesta live, saiam transformadas e abençoadas. Tenha compaixão de mim e que eu seja um exemplo para as pessoas. Perdoa os meus pecados de morte que eu não prestei atenção, e os pecados de não morte que ainda faltava pedir arrependimento. Perdão, Senhor. Nasce uma nova igreja nesta tarde. Nasça novas pessoas. Nasça novas esposas, novos maridos, novos filhos, novos líderes. Nasça novos e verdadeiros adoradores. Essa é a minha oração, abençoando a todos, hoje e por todo sempre.
Deus te abençoe. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muita gente não consegue. Muita gente faz voto. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nunca consegue cumprir os votos. Sabe por quê? Porque está faltando Deus ver comprometimento nas suas palavras para te ajudar a você a vencer o sono, você a vencer a miséria, a mesquinharia. Aí você vai conseguir dizimar, ofertar, você vai conseguir orar, cumprir os votos que você faz. Porque com certeza você não deixaria de trabalhar, porque senão você não ia receber seu salário. Mas por que não consegue orar? Por que não consegue jejuar? Porque Deus é um paspalho? Porque Deus é um homem invisível, trouxa, um palhaço? Porque Deus a gente pode fazer dele o que quer? Fica com Deus.